Fala galerinha, professor Renato Silva na área e hoje vamos falar sobre raiz enésima de um número real depois da vinheta. Roda a vinheta. É isso aí galera, sem mais delongas, olha só. O que se trata a raiz enésima, né? Tem alunos que acham que falar de raízes, tem alunos que pensam que só existe a raiz quadrada. Gente, a radiciação ela é a operação inversa da potenciação. Então, qualquer número natural que tu pegar um expoente e desenvolver essa potência, o resultado vai gerar um número que vai existir a raiz lá, dependente do expoente. O professor não entende nada. Então, veja bem. Um exemplo bem aqui, ó. Se eu pegar o número 2 e eu elevar aqui, ó, a 3, né? 2 elevado a 3 vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 8. Então, esse 8 aqui, ele vai ter uma raiz cúbica, porque o 8 é o resultado de 2 elevado a 3. Então, eu já estou dando espólio. E aí, por que a gente chama raiz enésima? Porque você vai ter, ó, tem aluno que não sabe a nomenclatura aqui. Então, veja, isso aqui não é a raiz, isso aqui é radical. O nome desse símbolo é radical. Esse N aqui, ó, é o índice do radical. Por isso que eu chamo de raiz enésima, porque esse N pode assumir qualquer valor aqui natural, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aí vai. E o B aqui está só representando a raiz. Então, sem mais delongas, bora ver como é que isso aqui funciona na prática. Então, aqui nós temos um comando, encontre a raiz que se pede quando existir em cada item a seguir. Então, veja bem, ó, observe que no lugar desse N aqui pode aparecer qualquer índice aqui, um número natural. Então, no caso aqui, é um 3. Como é que eu leio? Raiz cúbica do 8. A melhor maneira de fazer isso aqui é você fatorar. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar o número 8 aqui, ó. Pegar o número 8. E a gente vai fazer a fatoração em números primos, né? Então, veja, o que vai acontecer. Então, se eu pegar o 8 aqui, isso aqui é um 8, tá, gente? Vou pegar o 8 e eu dividir o 8 por 2, a resposta é 4. Continua por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Lembre-se, uma fatoração em números primos termina quando aqui chega em 1. Veja, o que aconteceu? Esse 2 aqui é o fator que a gente usou. E esse 2, ele apareceu 3 vezes. Então, eu vou pegar aqui, ó. Quem vai determinar a quantidade de termos que eu vou pegar aqui é o índice da raiz que eu estou procurando. Se eu estou trabalhando com uma raiz cúbica, esse 2 apareceu 3 vezes. Eu vou escrever ele dessa forma. O 2 foi o único fator que apareceu e ele se repetiu 3 vezes. Ou seja, existe a raiz cúbica de 8? Sim, existe. É o número 2, ó. E veja, ó, tá vendo essa alçazinha aqui, ó? Se eu pegar o 2 e elevar a 3, a resposta é 8. Então é isso, galera. E aí em todos os exemplos que eu trouxe aqui, a gente vai resolver dessa maneira. Olha esse aqui, ó. Eu quero saber se existe a raiz quarta de 81. Então eu preciso de um número que elevado a 4 dê 81. Então a gente vai pegar o 81 e nós vamos fatorar aqui, né? Não vou usar a régua para não ficar... Então, vou fazer aqui. Então, veja, o 81 não dá para começar a divisão por 2. Vamos começar por 3. Então, ó, 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3 por 3, que vai dar 1. Veja, nessa daqui, o único fator que apareceu para a gente foi o número 3. Agora, eu estou trabalhando com qual raiz? Raiz quarta. Então, se eu observar, ó, os meus termos aqui, ó, só apareceu o 3 e esse 3 ele apareceu 4 vezes. Olha, o índice ficou igual. Então, eu vejo, ó, se eu pegar o 3 e elevar a 4, né, vai ficar justamente 81. Então, a raiz quarta de 81 é igual a 3. Beleza? Segue o fluxo. Eu quero saber se existe a raiz quinta de 32. Então, continuando a ideia, eu preciso de um número que, ao colocar aqui e ele ficar elevado a 5, seja 32. Vamos pegar o 32 e vamos fatorar. Por 2 vai dar 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Veja, o único fator que apareceu aqui na fatoração foi o número 2.
mas eu estou trabalhando com uma raiz quinta, então eu preciso pegar termos que se repitam 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então o 2 foi o único termo que apareceu e ele ficou elevado a 5. Olha, o índice, aqui o expoente, é igual ao índice da raiz. Ou seja, se eu pegar o 2 e elevar a 5, vai dar justamente 32. Ou seja, a raiz quinta de 32 é igual a 2. Segue o fluxo. Eu quero saber se existe a raiz sexta de 64. Vamos pegar o 64 e vamos fatorar. 64 por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, que dá 1. Veja, o único número primo que eu precisei utilizar foi o número 2. Agora eu estou falando de qual raiz? Raiz sexta. Então eu preciso pegar os meus termos de 6 em 6. O 2 foi o único termo que apareceu, mas ele apareceu justamente 6 vezes. Tá vendo que o expoente ficou igual ao índice? Quando isso acontece é porque a raiz existe. Então, se eu colocar esse 2 aqui e ele ficar elevado a 6, vai dar justamente 64. Logo, a raiz sexta de 64 é igual a 2. Quando não aparece o índice aqui, é porque eu estou falando de raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 36? Então, vamos pegar o 36, vamos fatorar. 36 por 2, 18, por 2, 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Agora, veja, agora eu estou falando de raiz quadrada. Quando eu fatorei, apareceram o número 2 e o número 3. Mas como o índice aqui é 2, quer dizer que eu tenho que pegar os meus termos de 2 em 2. Ó. Então, aqui vai ficar assim. Ó. Então, esse 2 aqui ó, vai ficar elevado a 2, vezes esse 3 vai ficar elevado a 2. Então, veja, como é que eu sei que o número 36 tem raiz quadrada? Porque os termos que apareceram na fatoração, eles ficaram elevados a 2, igualzinho ao índice. O que é que eu faço agora? Eu desconsidero esses expoentes e eu multiplico as bases. 2 vezes 3, 6. Ou seja, se eu pegar o 6 e elevar a 2, a resposta é justamente 36. Logo, a raiz quadrada de 36 é 6. Para finalizar, existe a raiz décima de 1. Aqui eu não vou fatorar, certo? Porque eu vou pensar assim, qual o número que se eu colocar aqui ficar elevado a 10 vai ser 1? É o próprio 1. Então, ó, 1 elevado a 10 é justamente 10. Então, a raiz décima de 1 é 1. Então, gente... aqui eu poderia passar uma hora fazendo exemplo para vocês. Então, ó, a raiz enésima, basta você ter o conhecimento prévio sobre fatoração. Eu falo para os meus alunos o seguinte, quer aprender raiz, qualquer tipo de raiz, aprenda primeiro a fatorar. Curtiu a aula? Então, não esquece de deixar aquele like, compartilha essa aula com teus colegas, se inscreve no canal do professor Renato Silva, que esse ano aqui a gente vai bombar no canal, muita novidade por aí. Abraço, até a próxima.